Pessoal, hoje eu vou abordar aqui um assunto. Esse assunto ele é um assunto delicado, mas eu queria muito que os nossos irmãos prestassem atenção nisso daí. Ele necessariamente ele tangencia, é óbvio, né, o lado religioso, é óbvio, né? A gente aborda assuntos aqui que tem alguma coisa a ver com o espiritismo, etc, né? Mas antes de eu começar esse assunto, eu gostaria de falar sobre o que aconteceu ontem, uma matéria muito simpática do Divaldo Pereira Franco, não sei se vocês viram. O Divaldo é uma pessoa que eu tenho um relacionamento muito fraterno, já estive com ele algumas vezes, prestamos homenagens a ele, minha mãe também. Ele é um médium, né? Ele vive mais na Bahia, e a exemplo do Chico Xavier, ele vendeu milhões de exemplares de livro, pega aquele dinheiro todo e joga para obras de caridade na chamada Mansão do Caminho, que é quase que uma pequena cidade lá na Bahia, onde ele atende milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas gratuitamente. Não tem dízimo, não tem contribuição, não tem comercialização, não tem coisa nenhuma. Nada. A exemplo do Chico Xavier. E ele até nem parece, mas o Divaldo está com 87 anos de idade. Né? Uma idade, mas está inteiro. E ele acha que está chegando o momento dele fazer a passagem dele. E muito simpática a matéria, ela não é pretensiosa não, matéria normal, se vocês viram, vale a pena ver, é muito interessante, a matéria no Fantástico, e deve estar na internet, e é uma coisa interessante porque não dá para você, até aquelas pessoas que não gostam ou não aceitam o espiritismo, você não consegue ter um gancho para pegar esses grandes médiuns em alguma safadeza, alguma desonestidade. Até porque você fez essa comparação, a postura do Divaldo é muito parecida com a postura do Chico. Não, ele está aberto, quer dizer, você chega lá, não tem um caso assim que cobrou isso, cobrou, não tem nada. E ele conseguiu amparar nesses últimos anos 160 mil crianças, dando comida, dando não sei o que, escola, formando, e acabando, as pessoas vão se formando, né? Chama-se Mansão do Caminho, diz que é um negócio gigantesco, é um bairro enorme, é como se fosse um bairro, né? E é muito simpático, muito bonito, eu gosto muito do Divaldo. Amigos queridos, o que eu queria abordar hoje é uma matéria que saiu ontem na imprensa, e até saiu em alguns blogs, saiu nas sites, etc., que um médico ele faz uma ponderação que é a seguinte: para ele não existe melhor forma de morrer do que morrer de câncer. Bom, porque o câncer é uma doença que permite você se despedir, que permite você refletir e fazer pela última vez o que você bem entender. E quem afirma isso é um médico. É um médico, né? No câncer, você pode dizer adeus, você pode deixar mensagens, você pode visitar lugares especiais pela última vez, você pode ouvir músicas favoritas, você pode ler poemas e você pode se preparar de acordo com a sua religião para encontrar o seu Criador ou curtir o esquecimento eterno. Quem defende isso, quem pondera isso, é um médico inglês chamado Richard Smith. Ele é editor de um periódico médico, o British Medical Journal, e ele causou polêmica, evidentemente, quase que mundial, quando ele publicou um texto sobre o tema, né? E todo mundo reagiu a isso, né? Primeiro que ele fala sobre essa polêmica do gasto excessivo com pesquisa relacionada a câncer. E, evidentemente, isso, né, polemizou com todo mundo que está investindo na pesquisa contra o câncer, né? Ele disse que a melhor maneira de morrer é pelo câncer, né? E a reação a isso foi maior do que qualquer coisa que ele já tem escrito em 40 anos de jornalismo médico. Então, foi uma reação em nível mundial, né? E muitas pessoas, particularmente
aquelas pessoas cujos parentes sofreram e morreram de câncer se sentiram ultrajados, né? Ele não esperava essa reação, mas eu comecei a acompanhar o raciocínio desse médico. Muito bem. Ele, na verdade, ele teve uma má interpretação, porque as pessoas acharam que ele estava tentando convencer o público a não procurar uma cura para o câncer. Ele falou, não, mas ele acha que muito dinheiro gasto em pesquisas de câncer poderia ser melhor gasto pesquisando, por exemplo, a neurociência, a demência, como é o caso do Alzheimer, né? E problemas de saúde mental. Ele não acredita que vai chegar o dia em que vai se curar os diversos tipos de cânceres. E muitos oncologistas e biologistas moleculares também acham isso. Por quê? Porque, segundo essa gente, esses cientistas, o câncer faz parte da gente. Muito bem. Mas a polêmica maior foi quando ele disse que quem é portador de câncer, ele é portador de uma doença que é a melhor maneira de morrer. Por quê? Porque existem essencialmente 4 maneiras. A morte súbita, né, que é um desastre de automóvel, por exemplo, pum, né? E aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é uma bala perdida, etc., que é uma forma de morrer que você não consegue nem se despedir, né, do seu ente querido. Já parou para pensar nisso? Muito bem. Você também tem a demência, que é uma morte lenta, né? Você vai esquecendo de tudo e de todos, que é Alzheimer, etc. Você tem aquela morte que é uma coisa horrorosa, né? Da falência dos órgãos, né? Para o fígado, para o rins, para isso, para pulmão, para não sei o quê, né? É uma morte imprevisível, né? Sofrida. E tem a morte por câncer, em que o declínio final mesmo do câncer, ele ocorre em algumas semanas. Então ele tem um tempo que pode durar até 1 ano ou mais para você despedir, para você se preparar. E uma das pessoas que fez isso foi o artista de cinema americano, o Patrick Swayze e o Paul Newman. E os médicos insistem em tratar os pacientes por tempo demais, né? Mas quando chega no caso do médico, o médico não quer fazer os tratamentos agressivos, como é, por exemplo, a quimioterapia. Ele não quer, ele foge disso daí. Entendeu? Por exemplo, poucos médicos querem morrer na UTI, onde cada vez mais pessoas morrem em uma morte técnica e sem alma, né? Ele não é religioso, né? Ele tem um lado espiritual, né? Como o nosso caso aqui, nós acreditamos em reencarnação, então por isso eu acho que isso se fortalece muito a nossa convicção. Outro dia nós falamos num programa nosso lá na Bandeirantes sobre ortotanásia e eutanásia, e é uma coisa curiosa, porque se no momento você resolve abrir mão do tratamento e você resolve se despedir dos amigos, vai viajar, vai etc., né? É uma opção, né? A grande verdade é que ninguém pensa a respeito da morte, né? Eu não sei se isso traz mais mal do que o bem, mas nunca pensar a respeito da própria morte, teoricamente, faz mal. Por quê? Você contemplar a própria morte não só leva a uma morte melhor, como a uma vida melhor. E a aceitação por inteiro da morte significa uma vida plena, principalmente para nós que acreditamos na reencarnação, dentro da área da Umbanda, do Espiritismo. Até porque é um ciclo natural, ou não é verdade? Plantas, animais, pessoas, né? São bilhões de anos, as pessoas morrendo, renascendo e vai para fora. Então as pessoas que nunca pensam na morte, elas claro que elas estão mal preparadas quando ficam doentes ou próximas dela. A formação
dos médicos em relação a isso, a esse assunto, que é um assunto extremamente delicado, não existe o treinamento de médicos, a grande verdade, para lidar com isso. A gente vive num mundo de pacientes, a maioria de idosos, com múltiplos problemas, alguns têm doenças crônicas e tem doenças, por exemplo, que não é bobagem, tem diabetes ou hipertensão. Pelo amor de Deus. A diabetes te leva até a amputação de membros, né, das extremidades. A hipertensão, de repente, mata você assim, puf, né, com AVC, ou seja o que for. Então, na verdade, esse modelo médico, quer dizer, diagnóstico, tratamento e cura, é o que existe hoje. Né? Quando alguém tem meningite, esse é o modelo. O que o médico faz determina se o paciente sobrevive. Mas hoje o diagnóstico é muito menos importante porque todos, em geral, todos os médicos principalmente, até mesmo os pacientes, têm, e o tratamento depende muito mais deles, pacientes, do que dos médicos. Mudança no estilo de vida, ou não é verdade? Como é que você pode lidar com um paciente que fuma, bebe em excesso, mora num lugar sem infraestrutura, sem saneamento básico, sem água tratada, em condições infectas? Depende do médico? Não adianta. Você tem uma limitação nisso, né? Mas eu queria encerrar esse assunto, que é um assunto chato, né? Um pouquinho delicado, né? Mas hoje eu refletiria muito se fosse comigo, e se eu fosse diagnosticado com câncer, eu refletiria muito, sabe, Augusto? Sabe? Refletiria muito, muito, muito. Eu acho que a quimioterapia é muito ruim. O senhor você teve a experiência, né? Eu acho que, não sei, esse médico, com meu filho, ele fala, eu acho que baseado no que ele vê o paciente, o tratamento do paciente, né? Mas acho que quando você sente na pele, Átila, é diferente. Quando você está sofrendo em cima de uma cama, será que realmente a pessoa queria prolongar a vida? Será que realmente, por exemplo, eu penso na minha mãe. Minha mãe teve um AVC. Mas é uma coisa súbita. Sim, foi uma coisa súbita. Eu penso, será que se minha mãe ficar em cima de uma cama, definhando, seria... Eu não sei, eu acho que a forma que ela desencarnou... Mas esse é o ponto da questão. O que ele falou mais foi especificamente o câncer. Sim, o câncer. Então o negócio é o seguinte, a parte grave da doença, ela ocorre durante algumas semanas. Sim. A crise, digamos assim, de sofrimento grande, são nas 3, 4 últimas semanas. O que no tem último até mês. uma lógica... Porque... Você pode ficar um ano, por exemplo, se despedindo, curtindo, viajando, etc. Agora, saber se você tem esse preparo, né? Psicológico, para você saber o seguinte, olha, o médico, você vai durar mais uns 6, 7, 8 meses. Você vai começar a sentir dores muito grandes daqui a 6 meses. Como é que você administra na prática isso? Eu não sei. Eu não sei. Mas, Augusto, hoje eu refletiria muito, meu filho. Mas muito, 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 se realmente valeria a pena ou não se eu ficasse doente, eu fazer radioterapia e quimioterapia. Primeiro porque eu tenho a convicção de uma outra vida, depois dessa. Então eu sei que é matéria, né? Então, isso me ajuda. Vamos ver, né? Dia. Tomara que a gente não veja, né, Augusto? Se Deus quiser. Tomara. Ok, Melodias de Terreiro aqui na Rádio Metropolitana M1090.